Caríssimos alunos, no vídeo de hoje nós iremos tratar sobre aspectos introdutórios à figura do empregador. Nada melhor do que começar com a redação do artigo 2º da CLT, que prevê a definição legal do que supostamente seria o empregador. Reza o artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Pois bem, então a partir do artigo 2º, nós podemos mencionar ou afirmar que o empregador seria a pessoa física, jurídica ou ente despersonificado que contrata pessoa física para prestações de serviços efetuados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e sob sua subordinação. Vejam que o empregador ele pode ser qualquer pessoa natural, né, quando se trata de uma pessoa física, mas pode ser também, né, e na realidade brasileira é extremamente comum, uma pessoa jurídica, né, uma empresa, uma associação, uma fundação, um partido político e assim por diante. Mas é possível também que o empregador seja um ente despersonificado, ou seja, sem personalidade jurídica, como condomínios, massa falida, espólio, né, a própria família, entre outros exemplos. E aí fica muito fácil a definição legal, porque basta nós integrarmos a essa definição os elementos do vínculo empregatício que nós já conhecemos, né? Como lá o SNUP, subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade, para que eles entendem que a alteridade é elemento do vínculo empregatício, o ASPONE, né? Alteridade, subordinação, pessoalidade, não eventualidade. Pois bem, então nós temos, de um lado, o empregador, que é a pessoa física, jurídica ou ente despersonificado que recebe os serviços prestados pelo empregado, que necessariamente é uma pessoa física. E aí é só inserir esses elementos do vínculo empregatício. Então, a pessoa física, jurídica ou ente despersonificado que contrata pessoa física, no caso o trabalhador, para prestação de serviços efetuados, e aí vem a inserção dos elementos do vínculo empregatício, efetuados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e sob sua subordinação. Bem, existem duas características, né, relacionadas à figura do empregador. A primeira é a despersonalização e a segunda é a assunção dos riscos da atividade econômica, mais conhecido como alteridade. No que se refere à despersonificação, é importante nós percebermos que a pessoalidade no que se refere à figura do empregador é irrelevante. A pessoalidade é importante para a caracterização do vínculo empregatício e, obviamente, para a caracterização da figura do empregado.
Mas para o empregador a pessoalidade é irrelevante, porque independentemente de mudanças na estrutura jurídica do empregador, o vínculo empregatício, à luz dos artigos 10 e 448 da CLT, permanece o mesmo. Então vamos supor que eu seja empregado da empresa X. Essa empresa X ela é comprada por uma outra empresa, né? Houve uma aquisição, uma fusão, o que for. A mudança na estrutura daquela empresa, a pessoalidade em si, ela é irrelevante para a manutenção daquele vínculo empregatício, porque o vínculo continua o mesmo, né, só que com a nova empresa. É o mesmo vínculo, aquele anterior, né, à aquisição, mas apenas haverá a mudança na figura do empregador. Portanto, a pessoalidade em si não é tão relevante. Então, alterações na estrutura jurídica da empresa, como, por exemplo, né, mudança de sócios, conversão de sociedade de cotas de responsabilidade limitada em sociedade anônima, transformação de empresa individual em sociedade empresária, ou a mudança de propriedade da empresa, né, alienação, cessão, fusão, cisão, incorporação empresariais, não afetam, em regra, os contratos de emprego à luz dos artigos 10 e 448 da CLT. A segunda característica relevante é a assunção dos riscos da atividade econômica. Em outras palavras, né, o empregador assume os riscos da atividade econômica e do trabalho prestado. Esta é a grande diferença, por exemplo, de um trabalhador autônomo, que trabalha por conta própria, assumindo os seus próprios riscos. O empregado ele não trabalha por conta própria, ele trabalha por conta alheia. Ele trabalha em favor do seu empregador, que assumirá esses riscos. Então, via de regra, é proibido o empregador distribuir ao seu empregado as suas perdas e prejuízos. Até porque ele não é obrigado a distribuir os seus lucros ao empregado. Então, se ele não é obrigado a distribuir os seus lucros, ele também não pode, né, como contrapartida, distribuir os seus prejuízos. Na prática, é o seguinte, vamos supor que o empregador tenha um prejuízo que não foi causado pelo empregado. O empregador não vai poder dividir esse prejuízo reduzindo os salários, por exemplo. Apenas excepcionalmente que isso é permitido mediante negociação coletiva. Tá? Da mesma forma, né, em virtude dos efeitos dessa alteridade, o empregador ele é responsável pelos atos de seus empregados. Isso está até previsto no Código Civil, no artigo 932, inciso 3. O empregador ele tem responsabilidade, né, solidária e objetiva em relação aos atos de seus empregados. E é claro que depois ele vai poder entrar com uma ação regressiva caso o prejuízo causado pelo empregado for culposo ou doloso. Bem, existem exceções à assunção desses riscos da atividade econômica pelo empregador. Por exemplo, a possibilidade de redução de salários mediante, né, negociação coletiva. Né? Então, numa situação de um cenário econômico desfavorável, pode ser que o empregador, né, mediante uma negociação coletiva com os sindicatos trabalhadores ou com a entidade sindical dos trabalhadores, né, consiga repartir esses prejuízos até para a preservação de empregos. Né? No governo Dilma, por exemplo, foi estabelecido o Programa de Proteção ao Emprego, em que, né, com a participação do empregado, empresas poderiam aderir a esse programa para redução, né, de até 30% dos salários dos seus empregados, como uma forma de aliviar as finanças das empresas no momento de crise e assim não forçar o fechamento da empresa e a perda de empregos. Agora nós estamos atravessando a pandemia do coronavírus e, por medida provisória, tem sido permitido que no período de quarentena, em que não há trabalho por parte dos empregados, haja redução salarial. Mas são todas medidas excepcionais e medidas que devem ser muito bem pensadas, porque o segmento mais vulnerável é o empregado. É claro que há necessidade de proteção das empresas e dos empregadores,
né, a livre iniciativa ela deve conviver harmonicamente, né, com o valor social do trabalho, não por outro motivo que o dispositivo constitucional que prevê esses dois valores é o mesmo, né, o mesmo inciso, para mostrar, né, de alguma forma a harmonia e a importância, né, desses dois princípios. De todo modo, né, nós não podemos deixar de reconhecer que o trabalhador em momentos de crise e, por exemplo, agora nessa pandemia, ele está sofrendo muito, ele precisa de recursos até para poder, né, se proteger, comprar as proteções necessárias, máscaras, luvas, álcool em gel, né, todo mundo almoçando em casa, então há um custo maior de alimentação, enfim. É fato que nunca é desejável a redução de salários nessas situações. Vejam o governo britânico, que inclusive vai assumir, né, para não impactar tanto as empresas, 80% dos salários desses empregados que não estão produzindo. Tá? Então, talvez seja a medida mais interessante, mas obviamente dentro das possibilidades econômicas de cada país. Nós temos também descontos lícitos no artigo 462, né, descontos autorizados, descontos que são até previstos em lei, no caso antecipações salariais, descontos de imposto de renda, de contribuição previdenciária, mas via de regra, né, os descontos por livre iniciativa do empregador são proibidos. Nós temos também algumas situações que o próprio empregado ele usa seus instrumentos pessoais de trabalho, né, isso por si só não descaracteriza o vínculo empregatício, não quer dizer que o trabalhador está laborando por conta própria, né, mas é apenas uma atenuação dessa regra. Bem, dito isso, é importante que a gente entenda que o empregador, por força do contrato de trabalho, ele possui prerrogativas de organizar, de controlar, de regulamentar e de disciplinar as atividades laborais e os próprios empregados. Então, se ele assume os riscos da atividade econômica, se é importante que ele obtenha lucro, nada mais razoável que, por força do contrato de trabalho, o empregado, até porque subordinado ao seu empregador, tenha a prerrogativa, né, o poder, né, de organizar as atividades laborais, de regulamentar, né, questões necessárias às rotinas laborais, de fiscalizar as atividades realizadas e também, né, no caso em que as atividades não estão sendo realizadas de forma correta, de aplicar, né, advertências, suspensões e, por fim, até de rescindir o contrato de trabalho por justa causa em virtude de culpa, né, do empregado. Então, o que nós dizemos é que o empregador ele tem um poder empregatício. E o que seria o poder empregatício? Seria o conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e tendencialmente concentradas na figura do empregador para exercício no contexto da relação de emprego. Definição essa apresentada pela doutrina e aspeada nas minhas projeções. O poder empregatício, segundo a melhor doutrina, é subdividido em poder diretivo ou poder de organização, segundo poder regulamentar, terceiro, poder fiscalizatório ou poder de controle e, finalmente, o poder disciplinar. Nós iremos ver a seguir cada um deles. E qual que é o fundamento do poder empregatício? O fundamento legal é o artigo 2º, né, que estabelece justamente a possibilidade do empregador dirigir a prestação pessoal de serviço. Vejam que o artigo 2º diz, abre aspas, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então nós temos como um fundamento legal o próprio artigo 2º que permite ao empregador, ao assumir os riscos da atividade econômica, né, organizar, dirigir
a prestação de serviços dos seus empregados. Mas o poder empregatício, ele obviamente não é ilimitado, não é porque o empregado está subordinado ou coloca seu tempo à disposição do empregador que o empregador pode efetivamente estabelecer qualquer tipo de determinação ou orientação, né, aos seus empregados. Na verdade, o poder empregatício deve ser exercido dentro dos limites legais. Havendo abuso do poder empregatício por meio de determinação de ordens ilegais, alheias ao contrato ou desproporcionais, surge o direito de resistência do empregado, o jus resistente, caracterizado pela possibilidade do empregado se recusar em cumprir essa determinação que é abusiva. É claro que para o empregado, que depende do emprego, é sempre muito difícil, né, resistir às determinações do empregador. A tendência é que mesmo em situações em que haja uma abusividade do poder empregatício, o empregado faça, perdão. O empregado cumpra aquela determinação, porque ele sabe que se ele não cumprir, ele pode perder o seu emprego, e aí ele estaria perdendo, né, não apenas o seu emprego, mas na verdade algo muito maior, a forma de seu sustento, o meio pelo qual ele se sustenta. Porque como nós sempre repetimos, né, o emprego, na verdade, é o acesso, ele se traduz no acesso aos recursos financeiros necessários àquele empregado, né, para que aquele empregado sobreviva, né, em uma sociedade capitalista. É por meio do salário que ele recebe, né, no trabalho que ele, empregado, vai poder pagar sua conta de luz, sua conta de água, né, vai pagar o seu alimento, vai pagar o aluguel, enfim, os custos que ele tem necessários à saúde, ao seu lazer, entre outros, né, indispensáveis a uma existência digna. Então, o jus resistente, ele existe, ele pode ser exercido e jamais vai ser considerado uma falta grave do empregado quando exercido em virtude de uma determinação ilegal, desproporcional, né, ou alheia ao contrato, mas, na prática, o jus resistente é muito difícil de ser efetivamente exercido. Uma hipótese que o TST tem entendido como abusiva do exercício do poder empregatício, especialmente do poder de organizar as atividades laborais, é a proibição do uso do banheiro ou a restrição, né, indevida de uso de banheiro ou de bebedouro. Na verdade, em algumas situações, o TST tem até admitido que o empregador pode tentar organizar, né, de uma maneira razoável esta ida, como por exemplo uma caixa de um supermercado, né, o empregador ele pode, obviamente, pedir para a caixa, antes de ir ao banheiro, apenas solicitar o revezamento com outro colega, para que ela seja substituída e o cliente não fique esperando. Mas aí não haveria uma proibição, né, de uso do banheiro. Na verdade, haveria apenas uma organização, né, para que ela possa ir sem que haja qualquer prejuízo à atividade laboral. Mas o fato é que tentar impedir o uso de banheiros e a saída para beber água, ou restringir severamente, né, essas necessidades básicas de cada trabalhador, isso é algo abusivo em que o poder empregatício não tem qualquer legitimidade. Na verdade, em casos abusivos como esse, o TST tem reconhecido até o direito subjetivo do empregado a uma indenização por danos morais. Vamos falar dos tipos, então, né, de poderes que podem ser exercidos legitimamente pelo empregador. O primeiro tipo é praticamente inerente, né, à própria condição de subordinação do empregado, que é o poder diretivo, o poder do empregador de organizar, né, as atividades laborais. Então, o poder diretivo ele se exterioriza pela organização das atividades do empregado por meio de comandos e orientações positivas ou negativas de natureza técnica, administrativa e de caráter específico ou geral sobre o tempo e o modo em que os serviços devem ser realizados. Então, o empregador distribui as tarefas entre os empregados, né, quem vai fazer cada uma das atividades. O empregador ele pode, dentro do poder diretivo, fixar horários, né, fixar qual que é o local de trabalho
né, dentro daquele estabelecimento, se vai ser na sala X, se vai ser na sala Y, né, qual vai ser o layout, né, da estação de trabalho, vai poder determinar a utilização de uniformes, quais instrumentos de trabalho devem ser feitos, quando cada tarefa deve ser realizada e assim por diante. Tá? Então, abre aspas, né, já que é uma citação do Luciano Martinez, é uma prerrogativa concedida ao empregador para se exigir determinados comportamentos lícitos de seus empregados com vista ao alcance de propósitos pré-estabelecidos relacionados à organização de seu modo produtivo. Né? Em outras palavras, o poder empregatício, sob a perspectiva do poder diretivo, o poder de organizar as atividades laborais, é imprescindível a qualquer empregador. Né? Não há como se ter uma relação de emprego sem que efetivamente o empregador determine e organize essas atividades laborais. Porque se ele não o fizer, via de regra, nós possivelmente estaremos diante de uma situação em que o empregado ele não é subordinado. O empregado tem independência e autonomia para determinar, né, como o trabalhador tem independência e autonomia para determinar como e quando ele irá realizar. E aí ele é um trabalhador autônomo. Tá? Então o poder diretivo é inerente, quase que uma face do lado inverso, né, à subordinação. Então, nós temos de um lado a subordinação e do outro nós temos o próprio poder diretivo. O segundo poder é o poder de regulamentar e consiste na fixação de regras gerais pelo empregador sobre os procedimentos de rotina e direitos suplementares no âmbito do estabelecimento, por meio de ordens de serviço, circulares, portarias, memorandos, regulamentos internos, com o intuito de definir claro e precisamente as diretrizes aplicáveis no âmbito daquele estabelecimento. Então, o empregador ele pode, né, deixar de forma expressa, escrita, né, quais são os procedimentos que devem ser estabelecidos, né, qual é a dinâmica de trabalho que deve ser observada, qual é a rotina, qual é a engenharia, né, que ele entende mais adequada para a realização daquelas atividades laborais. Alguns autores entendem que o poder regulamentar está inserido no poder diretivo ou de organização, então não seria um segundo poder, né, autônomo ao poder diretivo. Na verdade, ele estaria embutido dentro do poder diretivo. Mas, na verdade, isso acaba sendo uma discussão mais acadêmica. O importante é que vocês entendam que existe um poder de organizar, mas o empregador também, dentro dessa ideia de organização das atividades do empregado, à luz do seu poder diretivo, ele pode regulamentar, né, naquele estabelecimento alguns procedimentos. E também é importante entender que não existe uma obrigatoriedade de o empregador fixar normas internas na empresa. É apenas uma faculdade. Né? Então, empresas maiores, com muitos empregados, para deixar as orientações de uma maneira mais clara, via de regra, elas, né, têm um regulamento interno, um regulamento empresarial, um manual de conduta, né, uma circular, uma portaria, algo expresso indicando quais são as regras que devem ser observadas naquele estabelecimento para aquele empregador. Uma outra questão interessante é relacionada à natureza jurídica do poder regulamentar. Tá bom, existe lá um regulamento empresarial. E qual que é a natureza jurídica disso? Embora não se possa entender que um regulamento empresarial é uma lei em sentido estrito, porque não realizado pelo Estado, não editado pelo Estado, mas pelo próprio empregador, e aí tem uma natureza contratual, é fato que o regulamento ele tem uma aparência muito semelhante à de uma lei interna da empresa. Então, como lembra Henrique Correia, abrindo aspas, o regulamento interno ele prevê regras ligadas às questões técnicas, forma de desempenhar as atividades, horário de trabalho, utilização de APIs, questões disciplinares, hipóteses de aplicação de advertência, suspensão, instauração de inquérito para apuração de falta cometida,
e direitos dos empregados. Às vezes no regulamento interno há previsão de direitos, né? Adicional por produtividade, adicional por tempo de serviço, como anuênios, triênios, quinquênios, o plano de cargos e salários, né? Forma de participação nos lucros e resultados da empresa. Essas regras estabelecidas pelo empregador não necessitam de prévia aprovação ou qualquer formalidade especial. Embora o empregado ele esteja obrigado a cumprir o regulamento interno da empresa, exceto naquilo que for uma determinação ilegal alheia ou alheia ao contrato ou desproporcional, é fato que o poder regulamentar ele acaba se traduzindo numa extensão lógica do próprio poder, né, diretivo. A alteração do regulamento interno pode ser feita quando mais benéfica aos empregados. Então, quem faz o regulamento empresarial é o próprio empregador. Ele pode alterar sempre para beneficiar os seus empregados. A questão mais complexa é relacionada às alterações que são prejudiciais aos empregados. Ele pode alterar o regulamento para pior. Bem, e aí a resposta ela se divide em duas. No que se refere àqueles empregados já contratados, não, porque o regulamento interno ele acaba se aderindo ao contrato de trabalho e a condição mais benéfica, como nós já vimos na aula de princípio, não pode ser modificada. Mas no que se refere aos empregados novos, sim, é possível, né, que seja alterado, e aqueles empregados que foram admitidos após a modificação maléfica do regulamento interno serão regidos por esse regulamento, né, novo. E aí é mera extensão, né, dos artigos 468 da CLT, do 444 e também da súmula 51 do TST. O terceiro poder é o poder fiscalizatório, que é o poder de controle. Né? Consiste na possibilidade do empregador controlar por meio do acompanhamento e vigilância dos serviços prestados através da atuação pessoal de prepostos ou equipamentos eletrônicos. Tá? Então, por meio do controle, o empregador fiscaliza as tarefas executadas, verifica o cumprimento da jornada de trabalho, né, e protege seu patrimônio mediante controle de estoque e produtividade, como bem lembra Henrique Correia. Então, o empregador ele vai poder controlar pessoalmente, né, ou por meio de prepostos, né, ou até por equipamentos eletrônicos, né, como câmeras internas, né, circuito interno de TV, né, um software que controla a produtividade do empregado e assim por diante. Então, o empregador ele tem essa prerrogativa. Mas surgem algumas questões interessantes, como, por exemplo, é possível o empregador, para proteger o seu patrimônio, fazer revistas em empregados? E a resposta também é dividida em duas. No que se refere a revistas em pertences, né, aquela revista visual em pertence, quando necessário para proteção, o TST tem admitido que sim. Desde que feito de forma não constrangedora, né, de forma que todos os empregados são submetidos, não é uma forma de punir um empregado específico e assim por diante. Agora, as revistas íntimas são proibidas por lei, tanto para mulheres como para homens. Tá? Então não é possível que o empregador submeta o empregado a uma revista em que ele deve, por exemplo, mostrar partes do seu corpo, né? Ou até ser apalpado por um fiscal. Isso não é possível. O empregador ele pode também, desde que necessário, e aí a razoabilidade e a proporcionalidade sempre são importantes, monitorar os seus empregados por áudio e vídeo, tá? Mas obviamente ele não vai poder instalar uma câmera no banheiro feminino ou masculino. Obviamente isso não é permitido. A jurisprudência majoritária tem entendido também que o empregador vai poder controlar, né, e-mails e chats de conversação que sejam disponibilizados pelo próprio empregador, que sejam instrumentos de trabalho, tá? Mas também sempre não com o objetivo de invadir a intimidade e privacidade dos empregados, mas sim com o propósito de proteger
informações sigilosas e o seu próprio patrimônio. Finalmente, nós temos o último poder, que é o poder disciplinar. O poder disciplinar consiste na prerrogativa de aplicar sanções disciplinares dentro dos limites da lei, em virtude do descumprimento pelo empregado de obrigações relacionadas ao contrato de trabalho. Então, o empregador, e aí vejam como a legislação é sensível, ele pode aplicar sanções aos seus empregados. Existem 3 tipos de sanções admitidas: as advertências, as suspensões e a mais severa, que é a rescisão por justa causa em virtude de falta cometida pelo empregado. A advertência, ela não tem previsão legal expressa, mas tem sido admitida como um costume, né? Já há muito usado no contexto laboral, sob a perspectiva de que, se é possível dispensar por justa causa e suspender os empregados em que há previsão específica na legislação, suspensão no artigo 474 e justa causa no artigo 482, né, seria também, pela lógica, possível aplicar uma sanção menos severa, uma sanção mais leve, que é a advertência. Quem pode mais, pode o menos. Essa que é a perspectiva. Tá? A suspensão, como eu falei para vocês, tem previsão legal e ela consiste basicamente em punir o empregado com a impossibilidade de ele trabalhar por alguns dias, em prazo não superior a 30 dias. Em consequência, como não houve trabalho nesses dias de suspensão, ele não recebe por esses dias. Então a punição se encontra basicamente aí, na perda dos dias, na perda do salário dos dias em que ele esteve suspenso. E, finalmente, nós temos a justa causa, que importa na rescisão do contrato de trabalho com o pagamento de parcelas rescisórias diminutas. Basicamente, na justa causa, o empregado vai receber o saldo de salário dos dias trabalhados e ainda não pagos e férias vencidas, se houver. Ele não recebe uma série de outras parcelas comuns a uma dispensa sem justa causa, como aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional, indenização de 40% de FGTS, não pode movimentar, né, a conta vinculada de FGTS, não pode se habilitar ao seguro-desemprego. Então, realmente é uma rescisão bastante prejudicial ao empregado, mas em virtude de culpa do próprio empregado que cometeu uma falta grave estabelecida no artigo 482 da CLT. Tá? Com a revogação da Lei Pelé, não é possível, por exemplo, agora clubes de futebol aplicarem multas salariais a atletas profissionais. Tá? Então, também, qualquer empregador não pode, por exemplo, descontar o salário como uma punição, não pode colocar o empregado de castigo, né? Não pode colocar o empregado numa sala isolada como uma punição. Então, essas punições degradantes são, né, todas proibidas na realidade laboral. Senhores, por hora, né, nós encerramos essa primeira parte relacionada ao empregador para apresentarmos em vídeos seguintes, né, 2 outras sessões que são extremamente importantes. A primeira, grupo econômico, e a segunda, a sucessão de empregadores. Até breve.